Bom dia, gente! Hoje eu estou aqui com uma companhia especial, o Dr. Marcos Figueiredo, que é pediatra especialista em adolescentes. Olha que interessante. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bom. Ai, que bom. Então, Dr. Marcos, né? A gente já está aqui curioso, todo mundo curioso aqui para saber como é o seu trabalho, né? É um assunto muito importante, né? Hoje em dia aí, os adolescentes cada vez mais tecnológicos, né? Me conta, como que funciona o seu trabalho, né? Como que é trabalhar com adolescentes? Pois é. A adolescência entrou na minha vida depois que eu comecei a fazer a pediatria. Eu via que tinha uma necessidade, uma carência muito Sim. grande no atendimento a esse público, né? Esse público que Uhum. vem crescendo. Hoje, a adolescência os adolescentes são 25% da população brasileira. Nossa. E aí eu via uma carência muito grande no Uhum. atendimento, no acolhimento desse público. E aí eu quis juntar essa questão que eu via de necessidade com tudo aquilo que eu gostava, que era esse público mais jovem, mas também que tinha muitas demandas diferentes da demanda do público pediátrico normal. Nossa, bem interessante, né, doutor Marcos? E assim, além dessa parte mesmo, né, da saúde, né, questões de doenças e tudo mais, você já conversou um pouquinho comigo aqui no off, né, que Hum, falou que essa questão da saúde mental também você está sim, muito presente, né, na sim. vida dos adolescentes, dos pais, não é isso? Isso. Pois é. A adolescência, como é um período de grandes Uhum, transformações, né, físicas por conta sim, da puberdade, mas também transformações mentais, uhum, ela requer muito cuidado e um olhar muito atento, tanto nós profissionais quanto para os não pais. é verdade? E a gente observa um grande índice de ansiedade, de depressão, né, Uhum, e todos os outros transtornos que esses transtornos emocionais desencadeiam. Por uhum, exemplo, autolesão, a questão do próprio suicídio tem aumentado nossa, na adolescência, né, no uhum, público jovem. Então a gente tem que ficar sempre muito atento para a sim, prevenção, a conversa com os pais, para alguns sinais de alerta, uhum. e aí já buscar um atendimento antes que isso se agrave. Com certeza. E assim, tem algum caso marcante para você, né, que você conseguiu conversar com os pais, né, e teve assim uma melhora do paciente? Sim, tem um caso interessante de Uhum, uma menina de sim, 13 anos, que ela veio com a queixa de autolesão. Ela se sim. cortava, se Nossa, feria, gente. e aí a mãe já buscava a emergência várias Uhum, vezes, e ela veio por conta sempre tem algo que desencadeia todo esse processo, uhum, né? sim, E sim. sempre não é uma coisa, são vários fatores, né, envolvidos. Com E a certeza. questão familiar sempre é muito presente e muito potencializadora É um peso muito grande, desse né? processo. E aí a menina tinha um ambiente hostil como um todo, Uhum, né? sim. Ela vivia numa casa onde os pais tinham constante conflito, Uhum. briga, até agressão física, né? Nossa, gente. Então, ela veio assim com um quadro já de ansiedade, de depressão bem Uhum, grave, e a gente alinhando alguns pontos na conversa, uhum. na escuta ativa, né? Alinhando alguns pontos com o pai também, inclusive o pai esteve aqui presente, a gente mostrou para ele todo o transtorno, todas as consequências traumáticas que aquele conflito entre ele e sua esposa levaria para a filha, e aí, com muito custo, mas com muito cuidado, a gente foi alinhando, e graças a Deus hoje eles já retornaram aqui, inclusive, Nossa, que e bom. vive mais tranquilo. A menina ainda tem uma Sim, ansiedade, sim. mas já consegue fazer as Uhum, atividades dela do cotidiano, não incapacita mais ela ir à escola, ir ao sim. shopping, fazer as atividades com suas amigas. Ai, que bom, né? Que bom que teve aí um final feliz, né? E É, ela tá bem encaminhada. E a gente sabe que a adolescência é realmente uma fase um pouco delicada, que ela sai da infância, né? sim, E tá começando a viver outras coisas, aí depois vai pra fase adulta. A gente sabe que a fase adulta é bem mais difícil, mas sim, quando é adolescente a gente fica, né, sem saber o que fazer, né? Todo mundo já passou isso. por essa fase, né?
E assim, tem algum outro caso específico assim, de alguma doença que você tratou aqui, alguma coisa marcante também? E assim, a gente, só voltando um pouquinho, né? Aham, sim. A adolescência, a gente fala que são três lutos da Uhum, adolescência, né? Tem a questão do corpo infantil, que uhum, a criança deixa de ter aquele corpo, que o adolescente deixa de ter aquele corpo, né? Então sim, ele tem, no primeiro momento, aquela saudade, aquele luto, propriamente dito, sim, pelo seu corpo, que o corpo desenvolve, cresce. E verdade. ele tem também o luto pelos pais da infância. Os pais da infância, eles enxergam os pais de outra forma, É assim como verdade. os pais também vão lhe Uhum, enxergar de outra forma na adolescência, né? Então, ou seja, a criança que tinha uhum, o pai como um herói, como toda aquela, sim, botava o pai lá no altar, né, em um lugar mais alto, o sim, adolescente ele olha para o pai no mesmo nível, ou seja, ele verdade. já não tem mais aquele glamour com o pai, Uhum, muito pelo contrário, ele vai querer contestar o pai, né? sim, Então, é um dos lutos. E o outro é da sociedade, que a sociedade também vai enxergar aquela criança, não mais como criança, como um adulto. E ele, apesar de não ser ainda, mas ele vai ser cobrado como tal, né? é Então, tem verdade. esses três lutos aí que eu acho importante a gente falar, para a gente ter uma noção assim, de quanto grande são as mudanças que ocorrem Com certeza. na adolescência. E eu gosto de falar da adolescência como um iceberg, que a gente enxerga ali a mudança física, mas não enxerga Sim, o que tem por baixo, que são as mudanças que a gente não vê, são a mudança mental, de comportamento, né? Isso aí é sim, muito mais importante que a mudança física e estrutural em sim, si, verdade. né? Então, acho que é importante a gente falar para o público de casa que tem toda essa questão mental, né? Essa questão social, comportamental que envolve esse adolescer, né? Essa transformação, essa muda, né? Ele tira Sim, aquela carcaça, veste outra e se transforma, né? é Para um mundo verdade. novo que ele não está acostumado, porque ele vai ganhar novas experiências, vai procurar, vai se dedicar a outros meios, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente. Nossa, isso é bem interessante que você falou, né? Assim, de tratar o adolescente de dentro para fora. E, né, gente, assim, eu acho que você é um dos poucos aqui que trata mesmo, né? É focado no adolescente. Né, o pediatra que é focado no adolescente trata o adolescente de dentro para fora, né? Ou seja, às vezes está muitas vezes doente, com a imunidade baixa, aí tem alguma coisa errada ali, né? Sim, porque assim, o que os estudos hoje mostram é que muitas doenças estão associadas com o nosso interno, Emocional, a sim. nossa questão Uhum, emocional, a nossa questão de autoestima, né? Então, uhum, quando eu estou mal psicologicamente, sim, emocionalmente, vai desencadear todo um processo hormonal, né, uhum, de fragilidade, e aí pode desencadear alguma doença que está ali latente e ela vem a se manifestar. E no período da adolescência em si, os transtornos mentais são muito importantes, porque a sim, maioria deles vão aparecer justamente nesse momento, que é um momento de grande vulnerabilidade. uhum, O adolescente ele passa por um momento de transformação. E toda transformação a gente fica vulnerável. É um sim, momento que a gente tira aquela nossa armadura e vai colocar outra, mas a gente não tem a outra ainda, né? verdade. Então, nesse processo, eu estou vulnerável. E na adolescência, existe grandes transformações, eu posso citar algumas delas aqui. No período da adolescência, a gente tem a busca por identidade. O Uhum, adolescente ele quer se verdade. desvencilhar daquele comportamento, daquela identidade infantil, que é Uhum, quando o pai escolhe sua roupa, quando o aham. pai diz para onde ele vai, quando o pai Quer ter a sua própria opinião. exatamente ele quer aí juntando a isso é aliado a o distanciamento progressivo dos Oh, meu pais, Deus. que o Fala isso. adolescente ele quer se distanciar Sim, justamente porque ele quer ter suas opiniões, ele quer ter os seus valores, os uhum, seus princípios, e no primeiro momento é muito traumático, muito doloroso para o pai, uhum, né? Que viu aquela criança, cresceu, passou tudo aquilo dos seus princípios, seus valores, mas nesse primeiro momento a criança quer se distanciar, ela quer buscar, ela quer experimentar os dela para uhum, formar a sua identidade, né?
E aí entra outro dado, elemento importante da Uhum. adolescência, que é a tendência de grupo. Os adolescentes tendem a se agrupar com seus amigos Uhum. e aí eles vão valorizar mais o que esse grupo ele Sim. entende por valores, por princípio e por comportamento. Então, é comum a gente enxergar os adolescentes sempre andando em grupo, vestindo umas roupas parecidas ou Parecida, até sim. iguais, Aham. né? Gostando das mesmas músicas, gostando dos mesmos locais, Uhum. sempre tudo uma harmonia só. E aí é que entra o perigo desse tipo de companhia, porque dependendo do grupo do qual ele Verdade. está inserido, vem os comportamentos de risco. E aí Uhum. é muito importante a gente prevenir, orientar os pais e os adolescentes, principalmente nas escolas, né? Verdade. E assim, você vê alguma diferença entre o adolescente do sexo feminino e do sexo masculino, assim, de evolução de adolescente? Tu acha que as mulheres elas evoluem mais cedo? Sim, com É? certeza. Há uma grande mudança Sim. na questão fisiológica, na Uhum. questão mental, na questão Sim. comportamental. A gente, por exemplo, as meninas, elas, na questão da puberdade, elas têm um início precoce em Sim. relação aos meninos. Elas iniciam a puberdade, no geral, aos 8 anos, né, que é o normal. Nossa. Definição de puberdade normal é aquela menina que surgiu o broto mamário, que é o primeiro sinal Uhum. de início da puberdade, Sim. depois dos 8 anos. Se Uhum. iniciou, surgiu o broto mamário depois dos 8 anos, está ok, está dentro da normalidade. Sim. Enquanto que o menino é o aumento do volume testicular. Uhum. Isso no menino normal ocorre após os 9 anos, ou seja, sempre depois, sempre vem um pouco Sim. mais atrasado os meninos nessa relação. Só que a menina começa mais cedo e encerra mais cedo. Por Uhum. isso que o menino geralmente é um pouco mais alto que a menina, porque o período Entendi. do menino é um Um pouco pouco maior, mais né? Se maior. estende um Ah, pouco mais. sim. Mas na questão emocional, a menina ela tende a ser, ela, por exemplo, a questão dos transtornos emocionais. As Sim. meninas tendem a ter transtornos emocionais é, de ansiedade, depressão, mais do que os meninos, principalmente Nossa. nessa fase da adolescência, Uhum. por conta que elas se expressam menos, né? Ou seja, elas deixam transparecer menos suas emoções, elas internalizam mais suas Sim. emoções, né? Então, esses transtornos internalizantes é mais comum nas meninas do que nos meninos. E aí, no tipo, a gente já pensando Uhum. em questão de trauma, desse tipo de coisa, de comportamento de risco, os meninos se expõem mais, né? São Uhum. mais, né, de De fazer umas falar, né? movimentos mais Aham. agressivos e as meninas são menos, né? Então, essa questão aí, há algumas mudanças importantes aí que a gente salienta, né? Entendi, doutor Marcos. E assim, como é que você lida com os pais, né, em relação a isso? Pois é. Os pais a gente tem que orientar Uhum. basicamente a questão do diálogo, Sim. que seja um diálogo frequente, um Uhum. diálogo aberto, sem julgamentos, né? Verdade, verdade. Uma escuta ativa, Uhum. Sim. os pais gostam de Às falar, vezes é um falar, pouco falar, difícil, né? eles falam, 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 mas não Aham. gostam de ouvir. Sim. Ou seja, não tem um diálogo, tem um monólogo, né? Aham. Eles falam e Verdade. não interessa o que o adolescente fala. E Verdade. isso para o adolescente é muito traumático. Ele quer ser ouvido, ele está no Uhum. momento ali que ele busca ser visto, Uhum. busca que os pais e toda a sociedade entenda aquilo que ele percebe como sociedade, como valores. Então, é muito importante que os pais dê a eles esse tipo de comportamento. Uhum. Sim. Escute, dialogue, mas de forma que o seu filho se sinta entendido, sinta compreendido, e não Aham. só um vai e não vem, né? Aham, com certeza. Até porque o jovem, o adolescente, ele vai absorver aquilo, né? E aí ele Uhum. vai fazer o que ele quiser. Tipo, aí o pai não vai Exatamente, saber, né, qual que é o exatamente. feedback dele, né? Aí, exatamente, você Né? tocou num ponto Aham. interessante. É justamente nesse momento que os pais perdem uma Uhum. janela. Sim. Quando os pais se fecham para esse tipo de situação, de não dialogar abertamente Uhum. com o filho ele vai falar assim, pô, não vou falar com meu pai, que meu pai só vai me julgar, minha mãe Uhum. só vai me julgar. Então, ele às vezes tem uma dificuldade que ele não Sim. consegue passar,
ou seja, ele está passando por um bullying na escola, está passando por ele quer ter uma relação sexual com a menina, Sim. ou a menina quer ter uma relação sexual, ela não se sente à vontade de perguntar, de tirar suas dúvidas com os pais, porque ela sabe que vai ser cobrada, sabe que vai ser julgada. Então, fecha-se uma porta, uma janela interessante, se a gente não tiver um diálogo aberto, uma escuta ativa. Então, eu aconselho que sempre os pais deixem esse momento de diálogo frequente e aberto com seus filhos. É isso aí, gente. Olha, essas dicas aqui do Dr. Marcos são valiosíssimas, né? Assim, todo mundo aqui já foi adolescente, sabe como é, né? E quem tem filhos aí adolescentes e quiserem vir até o consultório aqui do Dr. Marcos, né, vale muito a pena, né? Tem todo esse conhecimento aí, trabalha, né? Como eu falei, de dentro para fora, né? Então vale muito a pena você vir conhecer aqui o consultório do Dr. Marcos, você que ainda não conhece. E eu queria que você mandasse um recadinho para quem está assistindo a gente aqui, nossos telespectadores, antes de a gente finalizar, né? Bom, como a Carol falou, a gente fica aqui na Clínica Juventude, no Tech Office, sala 704, 705. A gente é uma clínica especialista com foco no adolescente, foco, como ela falou, de dentro para fora, ou seja, a gente vê todo o aspecto emocional, todo o aspecto comportamental, familiar, que envolve essa questão entre os pais e os filhos, e a gente vê também a questão da puberdade, do crescimento, todas as transformações, e a gente está aqui disponível e querendo ajudar você e sua família com o seu adolescente. É isso aí, gente. Aproveitem aqui, ó. Esse profissional aqui é top demais. Valeu, obrigada. Nada.